Oi pessoal, eu sou Rafael Dias, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e não esquece de compartilhar também com quem você acha que vai curtir o conteúdo, beleza? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a imaginação do povo brasileiro, que além de muito criativo, é muito comunicativo. Ou seja, um prato cheio para o telefone sem fio. E aí, no meio dessas histórias que o povo conta, a gente vai falar um pouquinho sobre mitos e lendas urbanas. Vamos falar também de algumas histórias de espírito e no final do vídeo eu vou deixar duas recomendações para vocês, então fica por aí que tem bastante coisa legal pra gente falar. Gente, não tem como não começar esse vídeo com uma história que é um clássico das lendas urbanas brasileiras. Quem nunca ouviu falar na famosa loira do banheiro? Eu acho que em cada canto do Brasil a gente encontra uma versão diferente e algumas delas não são nem louras. Mas o fato é que essa história é um telefone sem fio tão grande que eu acredito particularmente que toda escola do país tenha uma loira do banheiro. É como se fosse uma franquia. Na minha escola, por exemplo, tinha. E na sua? Eu vou deixar aqui na descrição um link com algumas histórias de lendas urbanas e inclusive a história da loira do banheiro, que seria a história original da loira do banheiro. E aí assim, de repente, pode ler de dia, não precisa ler agora não. Não que eu tenha lido, não que eu tenha medo. Que o negócio da luz aí acho que ajuda, né, a questão da leitura. Mas enfim, saindo das lendas espirituais, eu vou falar sobre uma lenda urbana que ela veio dos Estados Unidos, ela foi abrasileirada. E por muito tempo, quando eu era criança, eu ouvi essa lenda urbana se repetir várias vezes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, essa lenda urbana ela ganhou vários detalhes diferentes. É o seguinte, nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, existia uma gangue de palhaços que andavam pelas ruas de van sequestrando pessoas para vender os órgãos delas. Isso é real, você consegue encontrar isso na internet. E aí essa história chegou no Brasil e logo ela se transformou na mulher loura que dirigia um carro e sequestrava crianças para vender os órgãos. Percebeu que tem uma questão com loura aí? Acho que de repente a gente podia pensar nisso um pouquinho. Ou então era um homem que levava crianças numa Kombi. Provavelmente na sua cidade ou no seu bairro teve ou tem uma história assim. E muito mais provável que você conheça alguém que conhece alguém que jura que aconteceu com alguém que ele conhece. E aí, falando da imaginação do povo brasileiro, a gente tem muitos exemplos de livros e filmes que retratam muito bem a fantasia e o imaginário popular. Eu vou deixar duas dicas de livro e duas dicas de filme, também para a gente perceber que não é só coisa lá de fora que tem ficção, fantasia, zumbi, etc. A gente também consegue fazer e a gente faz muito bem. A primeira dica é um filme que, se você não assistiu ainda, por favor, assista, porque ele é muito bom. Macunaíma. Provavelmente você já ouviu falar desse filme ou já ouviu falar do livro. O filme é uma adaptação e ele conta um pouco do imaginário da cultura brasileira. Eu me arrisco a dizer que até hoje em dia a gente encontra um pouquinho de Macunaíma pela sociedade brasileira. Mas aí são outros 500. Enfim, assiste aí e depois você me fala o que você achou. A segunda dica de filme é para quem gosta de filme de ação, de mitologia, que tem efeito especial, e para quem achava que só americano que fazia direito. Besouro é um filme que se passa no interior da Bahia, numa época pós-escravidão, onde a capoeira ela era proibida também. E o personagem principal é meio que um Neo baiano, assim, ele é o escolhido pelos orixás. Vale muito a pena assistir, esse filme é muito legal, tem efeitos especiais brilhantes e conta um pouco da história do Brasil também. E para quem gosta de literatura também, eu tenho duas dicas. A primeira dica delas é esse livro aqui, Deuses Brasileiros. Ele é uma versão brasileira de American Gods, eu não sei se vocês já assistiram o seriado, e ele também conta mais ou menos um choque entre os deuses antigos, né, antes do achamento do Brasil, e os deuses atuais que vêm surgindo com a nossa sociedade. Eu vou deixar aqui na descrição alguns detalhes sobre o livro, sinopse, essas coisas que vocês precisam saber. O livro é bem legal, bem humorado, bem cômico, e da última vez que eu vi ele estava de graça na Amazon, então assim, de repente vale a pena conferir. E a minha segunda dica de literatura é um livro de um cartunista brasileiro chamado Tiago Rossi, e o nome do livro é bem interessante. É O Incrível Ataque das Terríveis Abobrinhas Mutantes Zumbis Comedoras de Cérebro. Pode parecer um nome muito longo, mas o livro é bem divertido. É um livro infanto-juvenil que fala um pouco sobre a cultura dos agrotóxicos no país, então ele faz meio que uma crítica. Eu não preciso colocar o livro aparecendo aqui porque eu tenho o livro. Não sei se vai estar focando, meninas, mas é essa belezinha aqui que eu ajudei
a patrocinar, porque vale super a pena. O Thiago é muito incrível e ele faz esses livros com temática de zumbi. Vou deixar o link aí na descrição também, se você quiser conferir, se você quiser dar uma olhada nos livros e nos projetos do Thiago. Mas vale super a pena, o livro é muito legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de compartilhar com quem vocês acham que vão curtir o conteúdo. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa um comentário aí embaixo se tem alguma lenda urbana ou se tem alguma história de espírito que você conhece ou que tem na sua cidade ou que é comum no seu bairro. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre as histórias de espírito que minha avó contava pra mim, então assim, tem muita coisa interessante pra falar. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Semana que vem tem mais. Fica por aí.